Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Aves. Eu sou Adriano Felizardo e hoje esse episódio é dedicado à genética, a melhor genética do Brasil, a Fujikura. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Thaís Rei, uma profissional excelente em matrizes de aves pesadas. Isso? Exatamente. Muito Thaís, obrigada pelo convite. Muito obrigado por você ter vindo aqui no Pod Aves. Assim, agradecer imensamente porque você se dedicou, assim, você foi logo proativa. Eu gostaria de te dar um brinde aqui do Pod Aves, como lembrança. Aqui, um brindezinho. E dizer novamente a todos vocês, né, que está no ramo da avicultura, que queiram codornas de qualidade, tá? Codornas produtivas. Pessoal, é a Fujikura. Fujikura é a melhor genética de codorna hoje do Brasil, que nós vamos bater um papo aqui com a Thaís para falar de matrizes aqui, que é bem legal, né, de aves pesadas. Mas assim, se você quiser codornas de qualidade produtivas, tem que ser Fujikura, pessoal. Que legal, muito obrigada pelos brindes aqui. Certo, olha só, isso aí é um brinde da Fujikura. Maravilha, muito obrigada. E já vem até com o meu nome personalizar. Show, adorei, muito obrigada. Thaís, assim, a gente quer te conhecer um pouco, saber mais do teu ramo, assim, conhecer um pouco a tua história. Poderia compartilhar um pouco a tua história conosco? Posso sim. Bom, eu venho de família comerciante, né? Então, desde pequena, sempre envolvida em negócios de família. Comecei com frutaria, depois restaurante, depois frutaria. Sempre fui mexendo também com o comércio de ovos, então eu me recordo muito bem que a gente vendia muito, né, no comércio. Vende até hoje, é que eu optei em sair da sociedade da empresa. Uhum. Então, em Curitiba, e ali para mim foi uma escola, porque quando eu estava na faculdade, eu olhava assim e falava, eu vou trabalhar com cães e gatos, né? Mas eu olhava assim, eu falava... Acho que não. Então, eu sempre fui, por ser muito inserida em negócios, assim, e a venda de ovos, eu vi aquilo, fui para Bastos, já tive a oportunidade de conhecer Bastos também. Então, para nós ali, era muito importante aquele mundo. Então, assim, sou casada, tenho um filho de 11 anos, lindo, maravilhoso. E estamos aí disponíveis no mercado de avicultura, né? Então, eu sempre trabalhei como sanitarista, já adentrei no ramo de avicultura como sanitarista. Então, atuo diretamente na parte de doenças, né? Então, prevenção, biosseguridade, mais essa área, né? Entendi. E o que te levou, o que levou a Thaís a ir para área da veterinária? Da veterinária? Então, esse também é bem engraçado, porque eu, né, desde nova, desde os meus 7 anos, sempre sonhei que ia trabalhar com veterinária. E sempre muito firme ali, determinada que eu me formaria em veterinária. Só que daí foi passando os anos, eu estava tentando ali a faculdade na parte da federal, só que nesse meio tempo, né, eu acabei engravidando. Daí eu falei, pronto, meu sonho acabou, né? Principalmente meu pai falava os negócios, e eu já trabalhava, né? Então, para mim foi um pouco desafiador, porque eu iniciei trabalhando, né, com 15 anos com ele lá. Auxiliava, estudava de manhã e auxiliava no comércio de tarde. Comércio de que era? De restaurante. Então, o ramo é bem diferente, é bem acelerado, né? E também indo fazer parte de financeiro, funcionários. Então, ali eu sempre estava inserida em vendas, né? Então, querendo ou não, era cozinha industrial. Então, a gente atendia muitas construtoras na época. Mas eu nunca desisti. Eu sempre achei que veterinária era o caminho que eu tinha que trilhar e seguir. Mas daí eu tive meu filho, pensei comigo, agora eu vou ter que dar uma manobra para chegar nesse nível aí, porque era mais desafiador ainda. Mas quando ele completou 2 anos de idade, eu falei, não, agora chegou a hora. Tive o meu irmão, né? O meu irmão mais velho que me auxiliou bastante nesse processo. E daí eu adentrei na faculdade, né? Daí eu não fui mais para federal, porque eu não tinha aquele tempo hábil de ficar só estudando para passar no vestibular. Tive que ir pagando a faculdade. Mas como a gente conseguiu, assim, intermédio de negócios, então, assim, foi para mim facilitou um pouquinho. Mas eu trabalhava bastante. Aí eu entrei na faculdade e, assim, realizada, né? Mas, assim,
não foi tão simples assim. Eu levei 8 anos para se formar, porque eu tive um período de 2 anos, um hiato ali, que eu tive que parar a faculdade, também porque eu queria saber exatamente o ramo de atividade que eu queria, né? Então, eu sabia que o mercado de avicultura, desde o 2º período da faculdade, né? Era um ramo que eu fiz um trabalho, um memorial na faculdade, e aquilo eu vi negócio. Aí, a minha cabeça trabalhou. Aí, eu falei, nossa, que bacana, vou fazer... Agora, eu já sei a área que eu vou atuar. Só que daí, por estágios, para contato mesmo, né, na área, é um mercado que não te limita, não deixa qualquer um entrar. Qual mercado? A avicultura, somente no estágio obrigatório, né? Para quem está cursando veterinária, nunca é bem raro, assim, eles deixarem acessar, né? Mas você decidiu seguir na área da avicultura na faculdade mesmo? Na faculdade. Então, quando eu entrei no 2º período, né, no primeiro ano já, quando eu fiz esse trabalho, eu falei, nossa, negócio, eu me vi trabalhando, não sei te explicar. É porque na avicultura também a gente tem várias áreas. Várias áreas, né? Sim, e daí aquele era na época eu me recordo que era um memorial que determinava como que era o pé direito do aviário, como tinha que ser, o tamanho, todo, digamos, construir um galpão do zero. Esse era o projeto na época e aquilo me animou. Eu falei, nossa, que diferente, eu nunca ouvi falar isso na veterinária. Porque quando a gente entra na área, e isso era um sonho juvenil meu, era assim, vou ter uma ONG, vou salvar todos os animais da rua. Só que assim, a gente sabe, né, que no primeiro momento... Isso é lindo e maravilhoso, mas na prática requer muito. Eu tive muitas colegas aí que perderam até muito dinheiro com esse desejo, né? É porque uma coisa é o que você deseja, outra coisa é o que você de fato consegue executar. Porque é aquela questão, assim, a gente tem muita hoje moral de cueca, né? Aquela pessoal prega uma coisa, mas na verdade quando vai pra prática é ver que não é um mundo assim tão belo e tão cor-de-rosa, né? É que nem a gente tem muito a questão das aves livres, aves em gaiola, entendeu? Eu tenho uma opinião referente a isso. Tipo, olha, se você faz um galpão, né? É muito bonito você criar as aves livres. Aí o pessoal cria ave livre, mas assim, quem é que monitora a densidade lá dentro do aviário? Entendeu? Exatamente, não, e não só isso, né, em critério sanitário, né, quando você deixa elas muito soltas, expostas, né, a vários patógenos ali do ambiente. Aí é que tá, e essa é uma questão assim que o pessoal não pensa, e outra questão assim, por exemplo, num aviário aí de 100 metros, 50%, não, é 30% um aviário, né, por exemplo, tá ali, se fosse em gaiola, poderia ter 40 mil, 50 mil aves, 30 mil aves, sei lá, se é livre, você bota 12, no máximo 12. Aí eu falo assim, tá, beleza, mas o custo de produção é 3 vezes mais você criando aves livres. Só que você vai no mercado, o ovo, vamos falar em ovo, né? Que é a questão de ovos livres, que a gente vê tudo bonitinho. Não é 3 vezes mais. Quem é que paga essa conta? É o avicultor. Sim. Entendeu? É o avicultor. Aí pergunta assim, tá, mas e aves livres? Tá, beleza. Às vezes, eu sempre falo assim, às vezes a ave tá mais livre da gaiola do que de fato no chão, porque no chão ela fica muito densa, não consegue nem se mexer. Com certeza. E não só por isso, né? O trabalho de que você tem que ter pessoas ali para manejar essas aves soltas, então, ele é um cuidado bem delicado. E, na grande maioria, você depende de pessoas. E a gente sabe que hoje a mão de obra não tá a mesma coisa, né? Acho que sempre é uma deficiência de todas as áreas. Como é que tá a questão de pessoas lá para achar? Tá fácil, né? Tá muito, nossa, tá ruim, né? Tá complicado. É porque hoje as pessoas, elas querem trabalho, mas não, elas querem emprego, mas não querem trabalhar, né? Exatamente, e assim, hoje com a moda, né, assim, né, que eu diria, né, TikTok, vídeos, internet, no caso, para pessoas que veem isso, elas não querem. Então, assim, eu vejo muitas pessoas também tendo uma outra dificuldade, né, que eu vejo, empresas com um simples benefício a mais. Então, por exemplo, se eu vejo hoje uma empresa que me fornece um vale alimentação, ou um detalhe, ou um prêmio, ou às vezes um bolo de presente de aniversário, no meu dia de aniversário, eu vejo que as pessoas trocam. Às vezes não é o piso salarial, é mais um detalhezinho, né? Que acaba chamando a atenção da pessoa, e não tem o que fazer, né? A pessoa acaba saindo. E também o trabalho de escala produtiva, ela exige muito da pessoa. Então, uma coisa é você tá trabalhando ali, né?
uma parte mais burocrática, né? Escritório, parte de departamento que não exige tanto, exige mais a tua parte mental. Outra coisa é você estar todo dia tendo que manejar essas aves, coleta de ovos, trabalho, no meu caso que trabalho com matrizes, o banho para entrar, banho para sair, então várias medidas de biosseguridade a se cumprir, então a pessoa acaba falando, não, tô indo embora. Dependendo dos benefícios, se não tiver, é bem complicado reter esses funcionários, né? Quantos banhos uma pessoa tem que tomar hoje trabalhando lá lidando no manejo das matrizes? Olha, se você for ficar numa granja só de visita, que é o indicado, né? A gente normalmente indica fazer uma visita por dia, né? O pessoal que já tá fixo naquela granja, ela vai ficar o dia todo lá, né? Um banho para entrar e um banho para sair. E de cada aviário? Não, da entrada da portaria central do núcleo. Então, assim, tem que lavar o cabelo, não tem negociação, sabe? Banho geral. Banho completo. Ela toma mais banho no aviário do que em casa. Com certeza. Imagina em momentos de frio, né? Então, o banho não tem como negociar, né? E o que te levou à questão das matrizes? Como é que funciona a questão das matrizes lá para o pessoal que não conhece? Porque assim, ó, aqui na avicultura nós temos uma questão que eu tenho assim batido bastante assim de frente, é que o pessoal que faz muito a questão chocar os ovos em chocadeira e querer produtividade. Isso, mas não eu, na minha convicção, isso não existe, porque o que acontece? Poxa, olha quanto que a gente tem que estudar, um profissional de geneticista, um genético, tem que estudar para poder fazer boas matrizes para depois levar para a produção as aves. Sim, com certeza. Na verdade, quando nós recebemos essas matrizes, elas já passaram ali por um incubatório. Então, o processo delas ali de todo esse ovo, de período de incubação, né? Cerca de 21 dias para nascimento. Então, não tem como nós querer pegar essas matrizes e até existe a possibilidade para quem queira fazer. Mas no sistema de produção em longa escala, não tem como hoje você fugir disso. Então, você vai ter que passar por um processo de incubadora, um processo de vacinação via ovo, porque a gente sabe que tem doenças de notificação obrigatória. E também tinha vacinação obrigatória, principalmente a de Marek. Então, não tem como a gente fazer aquele fundo de quintal. Na minha visão, assim, não vou, né, questionar isso, fica aberto para quem lide com isso, mas na minha área mesmo, a gente recomenda sempre passar por esse tipo de processo, porque tem que ter o risco de contaminação, o controle sanitários, o técnico, né? Então a gente precisa estar sempre monitorando. Eu não consigo ver produtividade, como você citou, sendo manejado assim em fundo de quintal. Não sei, eu não tenho esse dado, né? No primeiro momento para te passar. Sim, tá, mas uma pessoa, tipo assim, ó, uma pessoa que faz a sua... vai lá, pega suas aves, compre e faz ali o seu manejo no incubatório em casa. Ele vai ter uma produtividade? Não, não. É totalmente inferior. Com certeza, consideravelmente, porque hoje nós, com todo esse aparato, né, de você ter ali um incubatório prontamente para receber esses ovos das matrizes, né, e fazer todo esse processo, a gente tem dificuldades ali zootécnicos, por exemplo, de baixa eclosão, de fertilidade. Então, ali são dados mensuráveis. E para nós, ali a gente consegue pontuar um desafio, né? Onde tem que melhorar na matriz, melhorar ali, às vezes, na temperatura de uma regulagem de máquina. Agora, a fundo, digamos, né, que nem você falou, criadas em fundo de quintal, eu já não consigo ver como eles mensuram esses dados, porque precisa de aparatos. Não se mensura. Não tem como. E assim, até uma dica para o pessoal da avicultura, o pessoal que faz a sua incubação de ovo em casa, se você fizer de forma recreativa, ok, legal, não tem problema nenhum. É uma questão, é legal ver os pintinhos nascendo, é legal, é muito gratificante isso. Mas isso de forma amadora, ok, se você quiser escalonar isso, quiser fazer de forma profissional, e já vou dizendo aí para vocês que nós aqui do Pod Aves, nós vamos fazer 5 séries de profissionalização do pessoal amador, né, para que possa produzir as suas aves. Porque assim, o que a gente acredita? Que se você quiser produzir algo e ser profissional, você tem que seguir alguns critérios técnicos.
Sim, hoje mesmo as genéticas, elas têm os manuais delas, né? Então, se você seguir ali até a questão de densidade, né? Tem outros critérios de ambiência, né? Sanidade, enfim, todos os critérios para você manejar, literalmente o manual da ave. Então, elas já trazem a recomendação da casa de genética, normalmente. Então, eu fico meio receosa em dizer hoje, como técnica, se você quiser burlar isso e fazer do seu modo, porque eu acho que é um risco, claro. Existem outras situações que você vai ter que fugir um pouquinho do manual, mas assim, não diria, mas mais por um critério do manejo, mas não totalmente disso, né? A recomendação está ali, segue quem quer, né? Normalmente eu acho que é basicamente isso, igual um remédio, vem cabula, mas você pode dosar a mais ou a menos, esse é o critério, mas também o efeito vai depender exatamente se você segue aquela recomendação, ao meu ver. Entendi. E hoje, Thaís, você trabalha, claro, não falando o nome de genética, porque a genética, não tem nenhuma genética ainda de galinhas aqui, de aves, de galinhas, para poder nos apoiar, mas você trabalha hoje por algumas genéticas, e eu vou te perguntar assim, existem genéticas boas e genéticas ruins? Não me responde agora, porque vamos rolando aqui o podcast, mais pro final ali, mas assim, você trabalha com uma genética. Quais, assim, as maiores dificuldades que você tem nas genéticas, assim, tem diferenças? É arriscado eu responder isso, mas sim. Não, diferenças. Tem diferenças de uma genética para outra? Sim, tem. São diferentes. São diferentes, não com certeza. Então, com um tipo de genética você tem que ter uma lida, com outro tipo de genética você tem que ter outra lida. Exatamente, mas assim, todas elas chegam no resultado final, né? Que é a gente ter o pintinho de um dia, que é o frango de corte, né? Focado na matriz. Mas assim, existem alguns manejos recomendáveis e a gente percebe em critérios, às vezes, de estabilidade da ave, para aguentar mais no campo. Então, a gente sabe que umas elas são um pouco mais sensíveis, outras já são um pouco mais rústicas, e é onde a gente consegue desenvolver o manejo ali de acordo com a raça, né, da ave. Entendi. Depois a gente pode citar as genéticas, citar alguns nomes ou não, se você ficar à vontade, no Papo Sem Filtro, que daí é só pro pessoal privado. Se o pessoal quiser saber das genéticas, nós vamos falar aqui. Não falar mal, falar bem, mas falar em si, a gente vai ir pro Papo Sem Filtro. A questão também, assim, você trabalha muito com a questão na sanidade. O que assim, o maior desafio que você tem dentro da sanidade lá na avicultura? É o cumprimento da biosseguridade, né? Você sabe que hoje, para que a gente tem que trabalhar de maneira preventiva, porque a maioria das nossas doenças são de cunho virais. Então, a gente não consegue, né, ter um controle 100% do lote. Então, um intermédio é por meio de vacinações e biosseguridade, no critério, né, viral. Não quer dizer que a ave não possa ser exposta ao vírus, né? A gente sabe que com mutações genéticas isso pode vir a acontecer, mas assim, o pessoal é desafiador no critério. Muitas vezes vamos começar pelo banho, né? Então a gente tem que sempre estar ali inspecionando, verificando, né? Que as pessoas também não tenham contato com outras aves, né? Vamos dar o exemplo, galinhas caipiras, silvestres, né? Tipo de outras aves, né? Que a gente recomenda, e agora também suínos. Então a gente pediu ali, quando um profissional vai trabalhar com matriz, eu acredito que isso é regra geral para todo o meio da avicultura, a gente pede esse respeito aí em contato, né? Então a gente sempre tem que estar verificando, né? E quando a gente lida com pessoas, a gente sabe que depende do compromisso que essa pessoa vir a ter, né? Esse é o grande desafio, ao meu ver. Apresenta isso agora. Eu aceito. Bom, assim, aqui é um bate-papo, né? A gente tá falando. Sim. E a questão, você trabalha mais com aves de corte ou aves ou postura? Aves de corte. Aves de corte. Aves de corte é bem mais... O bom é que é mais rápido o ciclo, mas o cuidado é bem maior, né? Sim. Por exemplo, né? O meu foco é direto nas matrizes, que vai produzir esses ovos. Pós 21 dias eles nascem, vira o frango ou o pintinho de um dia. Dali 45 dias ele é o famoso frango de corte, que daí é ele que vai pro abate. Então eu trabalho uma linha antes do frango de corte. E depois aí vem os avozeiros, os bisavozeiros aí antes da matriz. Ah, isso que eu ia te perguntar. Tipo assim, ó, pra chegar ali até o avicultor, porque assim, ó, a gente não vive de podcast, eu faço a comercialização hoje de aves recriadas, galinhas poedeiras de 90 dias, pro pessoal da avicultura. Da avicultura é questão de postura, né? Sim. E eles me falam que sempre tem que ter, quando você compra a ave da genética, ele tem que ter tem o avozeiro, depois tem
as matrizes, as mães, né? Quantos ciclos eu tenho que ter antes de chegar com a ave no final, no alojamento ali? Olha, no critério, é que depende, né? Por exemplo, como eu tô no meio, eu ainda tô ali, diria que eu tô uma antes do frango de corte. Mas a gente sabe que tem o avozeiro, o bisavozeiro. E daí existe a casa de genética que já não é aqui no Brasil. Então ela tá em outros países. Então pode ser que lá tenha também o tataravozeiro. Então tem uma sequência por trás, mas é blindado em genética. Mas eu diria para você que hoje, do frango de corte, dentro do Brasil tem ainda mais de 2 a 3 ainda. Como posso dizer, linhagem antes. Como que eu posso dizer? Sequência antes de chegar ali, né? A escadinha. Ô, Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa que todo mundo fala, tá? Todo mundo fala o seguinte, como eu tô na avicultura, e eu vejo muito isso, o pessoal me fazendo uma crítica, falando assim, essas aves de hoje tem muito hormônio. Quanto de hormônio que tem numa galinha hoje? 0, né? O pessoal sempre, quando eu comento que eu trabalho com avicultura, o questionamento é o mesmo. Mas e os hormônios desse frango, dessa galinha? Não tem, gente. É melhoramento genético mesmo, né? Isso é uma especialidade da avicultura, então há muitos anos ele já vem estudando o melhoramento genético. Então a gente sabe ali... Obrigada. Então a gente sabe que de fato existe mesmo, né? Esse cuidado e essa atenção com essas espécies e foi feita a modificação. O que tem claro, o cuidado com a nutrição, porque a gente sabe que a nutrição ela tem uma alta responsabilidade nessa ave, no desempenho dela, tanto em escala produtiva quanto também de crescimento. Então esse é um dos cuidados atrelados à ambiência dela também, né? Entendi. E a questão, mas assim, na nutrição ali, por exemplo... A questão do milho, que hoje a maioria dos milho hoje são transgênicos, né? Sim. E esse milho transgênico, ele dá uma diferença? Ele vai influenciar na carne da galinha ou não? Não, acredito que não. Na verdade, assim, eu não tenho um conhecimento mais aprofundado desse ponto. Mas, assim, o que eu posso dizer é que... Não, o que determina, na verdade, é a qualidade desse milho, né? Então, se a qualidade dele, como ele chega na ração, aí sim. E nós tem que ter todo aquele cuidado de peneira, fases de postura. Então, tem lá a fase de crescimento, pré-postura, postura 1, 2, né? Então, esse é o cuidado importante que precisa ter. A matéria-prima, ela tem uma grande importância durante toda essa... E é responsável por passar, né, nutrientes não só para a ave, mas também na produção desse ovo, né? E me diz uma coisa também, já te fizeram diversos tipos de perguntas, né? Qual foi a pergunta mais engraçada que te fizeram? E depois eu vou te fazer outra pergunta. Quais as perguntas mais engraçadas que te fazem assim no ramo da avicultura? Bom, agora eu vou te devolver só uma pergunta. Para pessoas da área ou pessoas fora? É isso que eu te pergunto. Não, eu ia te fazer primeiro perguntas engraçadas. Depois a pessoa da área que fez uma pergunta muito engraçada e pessoas de fora que te fazem perguntas. Vamos começar com as pessoas de fora, as pessoas leigas. Pessoas leigas que não conhecem avicultura e te fazem pergunta. Qual é a pergunta mais engraçada que te fazem? Elas sempre me perguntam por que raios, né? Eu resolvi trabalhar com galinhas. Tu sabe que eu falo pro pessoal, assim, o pessoal me pergunta assim, Adriano, o que tu trabalha? Olha, eu trabalho soltando as frangas, né? Soltando a franga. Porque como eu trabalho com venda de franga em 90 dias, literalmente eu solto a franga ou prendo, né? Ou seja, então o que eu faço? Eu prendo o pinto e solto a franga. Assim, qual é as perguntas mais engraçadas que te fazem no ramo da avicultura, assim, que o produtor te faz? Do produtor? Então, como é uma área, assim, não me vem, assim, uma pergunta engraçada, mas, assim, o ramo, assim, quando a gente está ali no meio, é as pessoas, né? Porque as pessoas morrem de medo do galo, ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Então, ali, e o que eu faço com esse galo, né? As pessoas, o que eu costumo dizer? Tem que entender o comportamento animal, senão você não vai conseguir trabalhar ali no meio, né, durante o ambiente da granja, né? Porque, assim, é um detalhe que faz toda a diferença. E, assim, o animal, ele é incrível, né? Eu não sei.
posso ser taxada como outras coisas, mas eu gosto muito dessa área da avicultura, né, por causa disso. E como eu tenho o privilégio de estar trabalhando com a galinha e o galo junto, não, você vê cada coisa muito engraçada, sabe? Então, de pessoas, assim, a primeira dúvida que eles têm quando eles me perguntam, assim, eu faço muito processos de integração na empresa que eu atuo, né? Então, eu automaticamente tenho que estar ali apresentando não só a empresa, como também esses critérios sanitários. Então, eu volto muito nessa área e quando eles veem o galo ali, eles já falam, ai meu Deus, ele é bravo, ele é agressivo, né? Como que é esse animal? E daí você vai explicando de maneira lúdica, né? Mas realista, que ele vai expressar o comportamento dele, ele tem que ser um pouco mais agressivo, porque ele tem que defender as 10 galinhas que ele cuida. Porque essa é a proporção, né? 10% do lote, né? Que vamos supor de um lote de matrizes, 10% corresponde aos machos, né? Então, um galo cuida de no mínimo 10 galinhas ali para ele. Então, assim, é muito engraçado ver esse comportamento e ele precisa ser um pouco mais agressivo, porque é sinal de que ele tá tendo essa disputa com os demais galos, então ele tá tendo ali a cópula que a gente fala, e a gente vai ter o ovo fértil no final. Se ele for muito, assim, menininha, a gente tem um problema sério. Tu sabe que agora eu vou te falar que eu já vendi para um avicultor de Santa Catarina uma ave, um galo, não é galo, era uma galinha, mas ela era muito parecida com um galo. Aí ele me ligou assim, falando assim, Adriano, cara, o galo tu não precisa me mandar. Eu falei assim, mas como te mandar galo? Tipo, não tem como, é feita a triagem lá, foi galo. Não, foi galo, me mandou aqui 2 galos, me mandou um galo aqui. Aí eu falei assim, Sandro, separa esse galo aí, quero ver. Aí ele disse que separou, ele falou assim, Adriano, o galo botou ovo. Só que não era galinha. Tipo, era uma galinha que ela tinha feições de galo e botava ovo. E isso tem no mundo animal? Tem sim. Nós temos também uma porcentagem quando vem da casa de genética, né, normalmente, que é uma porcentagem que eles acabam enviando a mais para nós no alojamento, já justamente por, às vezes, ou erro de mortalidade, que pode vir a acontecer, como também os erros de sexagem, que é a galinha, que na verdade ela não é galinha nem galo, ela tá no meio termo. Ela é o... Como é que o pessoal fala com E, né? O final Não é o menino, ela é menino e nem menina, é o menine. Exatamente. Então, assim, a gente tem esses detalhes mesmo, mas a gente, na recria da ave, a gente costuma fazer uma limpeza, né? Então, quando chega ali por volta de 17, 18 semanas, mais ou menos, que dá para visualizar. A gente percebe muito na pata, nos pés das aves. A gente consegue ver quando tem um a mais ali, um dedo a mais ali, a gente já sabe que é um... É um menino. Exatamente. Pois é, eu não sabia que existia isso na avicultura. E poxa, se existe isso no mundo animal, poxa, não somos nós que vamos criticar que existe também na vida humana, né? Mas a questão também, é a questão das boas práticas lá. O que você mais tem, assim, o que é mais importante hoje na questão sanitária, na questão sanitária, que você tem que fazer, assim, rotineiramente, que é o mais importante? Não fala mais em banho, por favor. Então, é seguir o que o Ministério pede, né? Então, o Ministério, ele tem ali a instrução normativa, né, da avicultura, que a gente precisa seguir ela 100%, não tem como fugir dela. Então, parte de cercas, processos de desinfecção com entrada de veículos, né? Então, a gente tem que ter o arco de desinfecção ali funcionando corretamente. Os aviários precisam ser sempre vedados, então, telas passarinheiras, portas fechadas, sistema de compostagem, muito importante, né? Compostagem. Que é o que trabalha com esterco. Que a gente trabalha no sentido das aves. Como o nosso plantel, uma vez dele pronto no vazio sanitário, alojamos as aves, tanto na recria quanto na produção. É necessário que não entre mais nada, digamos, funciona assim, nada entra e nada sai no sentido de aves. Então, todas as aves que por alguma eventualidade virem ali a óbito, a gente precisa, né, enterrá-las dentro do núcleo. E neste caso é a composteira. Então existe um procedimento operacional para seguir essa compostagem, colocamos maravalha, segue o processo de desinfecção ali, enterrar essas aves bem bonitinhas para não ter odor, não pode ter odor nem nada de churume que cai ali. Esse é o critério que a gente utiliza. No final do lote,
esse esterco é trabalhado junto com a cama da ave, né? Então, passando ali ao longo de uns 10 meses e meio, aonde que a matriz fica na produção. Aí a gente descarta. Daí sim, vai para lavoura, vai para adubo. Então, esse é o processo. Mas o pessoal eu sempre ouvi, antes de entrar na avicultura, que as galinhas que morrem, ela vira ração de própria galinha. E olha, esses são os mitos que eu quero que você desvenda aqui para nós. A galinha que morre, depois o pessoal processa e ela vira ração. E os pintinhos que são descartados, eles viram caldo de galinha. Não, podem ficar muito bem tranquilos, porque não tem hipótese disso acontecer, né? Claro, né? Se for um meio clandestino, né? Hoje em dia a gente sabe, o ser humano pode de tudo, né? Ele acha que tem o poder. Mas na prática, isso não acontece, até mesmo porque a ração, a gente, por problemas de desencadear, aconteceu muito, até um tempo há anos atrás, isso é pouco, a gente já ouviu falar daquela doença da vaca louca? Justamente é quando introduz uma ração de origem animal, né? Quando na verdade não vegetal. Então a gente não pode ter esse cruzamento, porque daí começa a gerar proteínas no cérebro, os prions, né? E daí sim dá um problema seríssimo nos animais. Então por isso que a gente não utiliza. Sempre é de origem vegetal. Então não tem como a gente pegar uma galinha e fazer ração para a própria galinha, né? Não. Entendi. Me explica um pouquinho mais essa questão, porque eu falei esses dias com uma pessoa que ela falava que vendia, comercializava uma ração, tipo uma ração de gado, de animal, para poder infiltrar na avicultura. Isso pode? Não, eu nunca ouvi falar, assim. Posso, né, como eu posso estar, assim, desatualizada do mercado, mas eu não sei sentido, alguma coisa assim. Então, eu acredito que não. Na ração da ave, então, não pode ter outro produto? Nós só utilizamos soja ou farelo de milho, mas não. E daí existe, né, os premix, né, a parte de probióticos ali, uma coisa bem mais natural, né? O núcleo que eles fazem, núcleo, né? Exatamente. Aquele núcleo ali, o pessoal tem um segredo naquele núcleo, né? Todo o pessoal que vende um núcleo, eles têm um segredo que eu acho que, tipo, e ninguém revela. E não revela. E não passa. Mas que tem aquilo? O que tem aquilo ali, tchê? Eles trabalham mais relacionado ali a aminoácidos, né? Essa parte, assim, focadas ali, lisina, metionina, enfim. Eles vão trabalhando outros, como que eu posso dizer, nutrientes envolvendo ali a ração para melhorar o desempenho dela no campo, né? Então, mas eu particularmente não tenho muito acesso a essa informação também. Pois é, eu vejo que quem vende o núcleo, eles não divulgam isso, que eu acho que isso, tipo... Não sei, sabe? Claro, é uma fórmula mágica, a fórmula de uma, né? Não vou falar o nome aqui, não vou fazer propaganda, mas de uma empresa aí de bebidas. Mas assim, cara, tipo, não tem muita questão, claro. Tipo assim, se eu tivesse uma fórmula boa, eu não queria, né, sair aí falando pros quatro ventos. Mas essa questão do núcleo, que eu não sei por que o pessoal, assim, tem tanto zelo por esse núcleo, assim, sabe? Isso dá uma reflete diretamente na produção, o núcleo? Olha, eu acredito que, não acredito, tenho certeza que sim, né? Então, a gente sabe ali que a matéria-prima, a qualidade, né? Se ela vem junto do premix e todo o balanceamento ali, né? Ele tem uma capacidade energética, isso consideravelmente vai refletir no desempenho dessa ave, como também na qualidade do ovo. Então, sim, mas isso é muito bem focado com o nutricionista, né, da ração, que trabalha mais relacionado a isso. Não é tanto a minha área, mas a gente sabe que existe, sim, esse focar, ele atua diretamente, né, com a ave no campo. Então, e é tão visto que, dependendo também, outra situação, se essa matéria vem contaminada, vou dar um exemplo de uma clostridiose, o impacto sanitário no campo é alto também. Então, essas aves podem ser contaminadas. Então, tudo por uma matéria-prima contaminada. Então, de uma qualidade ou que por alguma eventualidade entrou com fungos, né? Não veio numa qualidade legal, a gente tem esse risco sanitário também. Entendi. Então, o núcleo tem que ser bem visto. E outra questão também que eu vou te fazer a pergunta, porque você trabalha ali, como você trabalha com os avozeiros, você faz ali a questão da postura, ali trabalha com postura, a vacina no ovo. Você faz também todas aquelas vacinas que nós fizemos nas posturas de
salmonela, todas essas, você também faz? Hoje a gente trabalha com as vacinações de obrigatoriedade, que é a doença de Marek, né? Então, essa daí, no primeiro dia, já ela, da matrizinha vindo da casa de avô-dizeiro, ela já vem vacinada. Aí vai por eleição, gumboro também e coccidiose, no nosso caso, né? Aí a gente trabalha durante a recria, que são as aves que ficam conosco aí de um período de 0 dias, né? Até 22 semanas conosco. Laringo, trabalho também? Também trabalha, daí focado daí ao longo das semanas delas. Daí a bronquite infecciosa, anemia, encefalomielite, trabalha metapneumovírus. A gente faz várias vacinações semanais ali ao longo, respeitando o período, né? Para que essa ave entre na resposta imune. Isso é muito importante, né? A gente respeitar o período. Não é só quantidade, a qualidade também de aplicação, a forma como você escolhe, porque existe a vacina, vou dar um exemplo, bronquite infecciosa. Então, se a gente trabalha com ela ali e não você pode trabalhar ela hoje de forma spray, como também ocular. Eu particularmente gosto mais da via ocular, porque a gente está trabalhando ali a glândula de Harder, né, que é bem no olhinho da ave. Então a gente consegue criar uma proteção muito mais, uma resposta específica muito melhor, não que a spray não faça, mas quando trata de pessoas, a gente já sabe que pode passar uma ave ali dependendo da forma da aplicação. Se a pessoa, será que ela vai fazer na posição adequada, que você tem que andar em linha reta e fazer o movimento, né, para os dois lados? A gente não tem como garantir. É claro, fazemos exames, sorologias para mensurar essa titulação vacinal, mas eu ainda fico um pouco na ocular. Então, pelo menos ao longo ali da vida útil dessa ave na recria, a gente vem recomendando pelo menos 2 vezes ali via ocular. Esse é o exemplo da bronquite. Existem outras vacinas como anemia, encefalomielite, a gente não faz muitas vezes, né? Então, porque a gente não que nem da anemia. Uma dose já é o suficiente, ela já absorve bem. Encéfalo de 2, mais ou menos. Então, a gente vai dosando e verificando conforme a região. Por isso que um programa vacinal fica muito delicado da gente falar assim, ó, o mesmo que te aplica aqui no sul, né, em Porto Alegre, região de Rio Grande do Sul, vai ser mesmo lá em São Paulo. Depende dos desafios de cada região. Entendi. Sim, porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que nós estamos gravando em Porto Alegre, por exemplo, no Rio Grande do Sul não se exige a laringo, por exemplo. Em Santa Catarina e São Paulo se exige a laringo. E outra questão também é o seguinte, que eu ia te perguntar, a questão... Poxa vida, tinha uma pergunta que eu ia te fazer agora, que você está falando, vivia em site e acontece, de vez em quando acontece. Mas falando um pouquinho mais referente a essa questão das vacinações, assim, de aves, assim... qual é o maior desafio em questão de vacinar? É pegar a ave? Vocês criam livres ou criam em gaiolas? As nossas são livres dentro do galpão fechado. Para pegar uma correria danada, né? Com certeza. E para marcar as águas, como é que faz para marcar? Porque pula... porque daí tem um cercado, aí vacina aqui e bota um cercado no outro cercado. Hoje, por conta de pessoas e processos, nós estamos buscando tentar associar as seleções. Então, a cada 4 semanas, a gente precisa estar fazendo na recria as seleções, né? O desafio. Pesar a galinha, verificar o peso dela, associado com conformidade, uniformidade ali. Então, e tem que ir separando por box. Isso dá muito trabalho pro pessoal do campo. Ô, Thaís, me diz uma coisa. O pessoal do... Nunca aconteceu um novato de pegar a galinha, ficar com medo de pegar a galinha, ficar... Sempre. O meu guri tem medo de galinha. Sempre. O pessoal que vai trabalhar com aves na integração já. Eles falam, mas eu acho que eu tenho um pouco de medo. Então, eles já vão entrando pro profissional porque com medo. Porque tem que pegar a ave, tem que pegar firme. Porque você tem que pegar. Agora, você se baseia com os galos de 4, 5 quilos, que são gigantes. Então, assim, que dão quase a minha... Bom, eu não sou tão alta, né? Mas, assim, já dá quase na minha cintura. Mas se o galo me bicar, eu bico ele. Então, o pessoal tem medo. Não tem jeito. Capaz. Lembrei a pergunta. Assim, o pessoal que é amador, tá? E tá nos assistindo aqui, tá nos prestigiando e diz assim, eu quero começar a criar... Não as matrizes, mas eu quero começar a criar aves para corte. Primeiro, assim, quais são os primeiros passos, primeiras decisões que ele tem que prestar atenção para começar a criar aves de corte? É legislação.
Ele não vai conseguir fugir da legislação. Ele vai ter que seguir conforme o Ministério pede. Vai ter que construir aquele galpão certinho, respeitando biosseguridade. Que daí a gente pode falar em empresas grandes, né? Os integrados, né? Então, ele vai ter que ter algumas atenção desde a qualidade ali, de como você constrói esse galpão. Porque eu, de primeiro momento, assim, particularmente, o instruo já a seguir a legislação. Por que eu digo isso? Porque ele vai passar por uma fiscalização, uma visita do fiscal do mapa, para liberação disso. Porque se quer comercializar para corte, que é para consumo humano, a exigência é maior, né? A gente sabe aí que pode haver pessoas que vendam clandestinamente, mas e o risco de uma salmonela? E Deus o livre. Então, a gente sempre, eu particularmente vou seguir essa linha. Segue o que o Ministério pede, porque senão ele vai chegar lá e ele vai falar, agora você modifique tal cerca, agora você modifique a estrutura. Então, vai ser um retrabalho e um gasto a mais, né? E, basicamente, as medidas de biosseguridade. O frango, ele é um pouquinho mais tranquilo, não tem o banho, né? Que o banho é uma das coisas que pega bastante o pessoal também, mão de obra. Já fui visitar uma granja já que eu tive que tomar 2 banhos. Já uma na entrada, na saída, botar aquela touquinha, botar touquinha, aquele sapatinho no pé e tal, botar roupa. Mas assim, foi a única granja que eu vi que de fato cumpria todas as normas de biosseguridade. Nós lá na empresa, né, a gente segue uns critérios assim, um pouco até a mais, né? Quase uma casa de genética. Então, nós fazemos trocas de botas. Então, lá você vai carregar uma bota, se você fosse nos visitar, é uma bota preta e uma bota branca. Então, a bota branca é só para andar dentro das aves. E a bota preta é para andar na área externa. Então, a gente tem todos esses cuidados, porque a gente sabe que existem as aves silvestres e que a gente não tem como eliminar elas, Deus livre, né? Então, a gente tem que respeitar o habitat, porém, a gente não pode levar, porque elas podem ser, né, hospedeiras de outras doenças ali. Então, a gente faz essa troca. Faz higienização de mão o tempo todo. Então, assim, é um cuidado bem cauteloso, assim, é rigoroso. Não vou mentir para ti, não. E isso é o que o pessoal fica repensando na entrada, né? Por isso que quando eu iniciei nessa área, os meus colegas de faculdade, eles pensavam assim, meu Deus, Thaís, você é doida, o que você tá fazendo nesse mundo? Por que tomar tanto banho assim? Por que tomar tanto banho? E já me aconteceu de tomar 4 banhos no dia, e mais o que eu vou ainda para casa, então 5 no dia, porque aconteceu de eu fazer visitar uma a mais no dia, né, em outra grande, daí não tem, o procedimento, ele é padrão. Então, eu que sou meio negão, você ia ficar cinza de tanto banho. Ô, Thaís, e me diz uma coisa, a questão de, sem falar a questão da biosseguridade, que é o que você sabe fazer com maestria, mas existe mais alguma dificuldade que você encontra lá na granja, assim, de manejo de aves, assim, de dicas de manejo, que o pessoal às vezes não faz e você chega lá e, pessoal, tá pecando nisso. O que mais o pessoal mais peca? Coleta de ovos. Essa acho que é a campeã de todas, né? Porque, aliado com as aves, né? A gente tem os desafios sanitários. E daí é sempre assim, a gente costuma brincar, manegite. Que a gente fala, o pessoal não cuidou tanto daquela ave ou daquele ovo e gerou contaminação, ou a ave tá cabisbaixa. Vai ver, é manegite. Então, o pessoal tem essa dificuldade de tempo de coleta, processos de fumigação, lavagem das mãos, o manejo com a ave, né? Porque mesmo sendo uma escala produtiva, a gente precisa ter todo o cuidado ali de ambiência, bem-estar animal. Hoje a gente precisa respeitar isso, né? No meu caso, com as matrizes soltas, né? Nos ninhos e tudo mais. Então, mas todo o ambiente lacrado. Então, não tem como fugir disso. E o pessoal, às vezes, dá uma burlada, pincela, fala que não é o problema, e a gente com o olhar mais sanitarista, a gente tem que ser meio CSI lá, meio detetive, a gente olha o ambiente e a gente já sabe. E é tão engraçado que a ave conta pra gente. Lógico. Ela conta. Verdade. Teve um fato curioso que eu entrei uma vez, bem no horário de almoço no aviário. Quero saber. Então, que entrei no aviário sozinha, eu gosto de entrar quando não tem muitas pessoas movimentando, porque a gente vê o comportamento animal. E eu adentrando lá no meio do aviário, eu vejo o galo no meio e as 10 galinhas rodeadas dele. Eu achei aquilo lindo, eu falei, meu Deus do céu. E ele cuidando delas. Esse é o galo. Exatamente. Outro fato curioso é que a galinha,
no caso, quando a gente tem a matriz, ela nos segue. E muitas vezes o galo vem correndo e te dá um chutão mesmo. Ele pula com os 2 pés atrás da sua perna, bem naquele solavanco que você quase cai, né? É a habilidade dele. Aí você olha pra ele danadinho. Ele pega, abaixa a cabeça, cisca, finge que não é ele. Aí você continua a andar, ele volta de novo. Mas tudo isso por quê? Porque eles são territoriais. Então ele fica, se ele está acostumado neste momento, nesse espaço do aviário, ele permanece ali com as 10 galinhas dele. Mas se você foi andando e a galinha ela é curiosa, ela foi parar lá, ele vem atrás, ué, por que você está levando minha galinha embora? E daí ele tenta achar que você é o problema. Então, quando você entende o comportamento, eu falo que quando a gente costuma entrar nesses aviários, né, e fica ali horas percebendo o comportamento dessas aves, você pode ficar até meio, né, fora da casinha, porque você entra no mundo deles mesmo. E se você puxar isso para nós, humanos, não foge muito à regra. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente sempre associar, e eu costumo, nos meus treinamentos, passar essa informação, sabe? Sempre trate a ave, olhe para ela com um olhar, com um feeling do humano, porque problemas respiratórios não vai fugir muito da gente. Então, ambiência, muito vento, às vezes muita liberação de amônia, com não controlar aquela cama, com certeza vai desencadear um desafio respiratório. Nós também. Se a gente pegar muito sereno, muito vento, daqui a pouquinho a gente tá tudo espirrando. Então, são detalhezinhos que eu gosto de ensinar, principalmente as pessoas mais leigas, para ir puxando elas para entrar para esse universo da avicultura. Porque senão, eu não consigo ver hoje trabalhar com a avicultura se não ter essa sensibilidade. Que daí a gente entra em gestão de pessoas, né? Entendi. E agora eu fiquei com uma curiosidade, que eu sei, tá? Mas às vezes eu tenho que fazer perguntas aqui, porque tem muitas pessoas leigas que não sabem, eu tenho que me colocar aqui como não saber do assunto. A questão assim, ó. Tá, as galinhas são criadas todas juntas, assim, então no aviário lá, sei lá, são 12 mil, 15 mil aves, são criadas todo mundo junto ali. E o galo, ele tem 10 galinhas. Eles não brigam entre eles ali dentro do aviário? Brigam. Puxa! Aí o que tem que fazer? Pegar pela orelha e botar no outro lado. Tem que ficar. A gente costuma deixar eles, porque é da natureza deles, né? Claro que não fica aquela coisa de ringue, né? Deus o livre. Isso a gente não permite, não tem como. Mas é natural deles ter essa disputa, porque eles têm que disputar a galinha. Então, isso é super aceitável no ambiente ali da matriz. Então, mas é claro, quando a gente vê que tá demais, às vezes a gente só no andar eles param. Então, eles costumam se olhar ali, ficam pulando um no outro, depois eles se esquecem. E daí, voltam a caminhar. Mas isso acontece bastante. E vocês fazem também a debicagem lá, ou não? Não, hoje não mais. Não. Eu já peguei a fase que não fazia mesmo. Mas a debicagem na questão da matriz é bom? Bom, se você não faz é porque não ajuda tanto. Olha, eu tenho um técnico na empresa que ele chegou a fazer um estudo lá, né, na empresa. E ele relatou isso pra mim. Que ele chegou a separar, né, quando vinha para fazer a debicagem, e teve um box que ele falou, quer saber, eu não vou fazer a debicagem, pra ver a influência nenhuma. Então ele não, tanto que hoje não é feito lá na empresa. Até mesmo porque quando a gente faz a debicagem, ali passado um 4º, 5º dia, a gente começa a abrir porta, né, pra ave. Então, de ter ali um possível desafio, entrada de micro-organismo. Então, a gente hoje não recomenda lá, pelo menos internamente na empresa não é feito. Entendi, porque na postura a gente faz a debicagem para que e elas fiquem em gaiola, para que elas não possam, porque a galinha é curiosa, né? Ela vai ali, vai bicando, e como fica aquele furinho, ela acaba escapando a pena por ali e não tira. E também dizem que a questão do comedouro ali, na hora que ela vai comer, diz que ela pega uma ração mais homogênea, não fica selecionando tanto. Diferente, por exemplo, da codorna. A codorna, ela é muito seletiva. Então, quando você faz a debicagem, ela acaba consumindo a ração com muito mais homogênea, né? Se você não faz a debicagem, e quanto tempo dura o ciclo da galinha, dos avozeiros, na questão das matrizes? Olha, você diz na avozeira ou na matrizeira? Porque... No avozeiro, vamos falar dos dois, avozeiro... O avozeiro ele tem um método um pouco mais seletivo ainda do que a matriz. É? Exato, porque no caso dos galos, eles têm uns cuidados a mais, e da galinha, da fêmea também, porque eles têm que mandar uma ave de alta genética para o campo, para a matriz. Então, eles fazem processos de seleção, então o cuidado com
com a quantidade das aves é outro. Na matriz, a gente tem ali o cuidado com ela, ela já vem, a gente só recria ela. Então, ela já vem selecionada, mas a única coisa que a gente separa, que tem um cuidado extra, é o galo. Então, no galo, a gente sempre acaba alojando mais na recria. Porém, quando ele vai para produção, a gente pode fazer o macho spike, que ainda algumas empresas fazem, e a gente acaba de vez em quando fazendo o macho spike. Que daí o que é esse macho spike? Eu ia te perguntar essa. Tu já viu que a minha pergunta ia ser essa. Então, assim, existem os machos convencionais. Criado, recriou ali junto com a galinha, digamos, separadamente na recria. Eles são criados separados. Na produção, a gente junta eles. Então, tem esse detalhezinho aí também. Ah, então tem um macho que é separado, é criado separado, e tem um que é criado junto com a galinha. É só na produção que eles juntam, na matriz. Então, a matriz funciona separada. Acho que é melhor eu explicar do começo, porque senão você vai se perder aí. Então, na recria, a gente cria a fêmea separada. Então, galpões normalmente sistema dark house, fechado, né? Pressão negativa, bonitinho. O macho também. Só que o macho fica num aviário separado. Então, quando dá 21 semanas, 22, a gente pega o macho e coloca ele primeiro lá na granja de produção. A gente transfere essas aves, tirando da recria, indo para uma outra granja de produção. Aí lá são cortinas, né, claras, ele já vem em visibilidade, a gente coloca o macho lá uma semana antes, para que ele possa ser ambientalizado o ambiente, até para já criar o seu habitat ali. Passada essa uma semana, chega as fêmeas. Aí começa o cuidado, tem os ninhos, né? Sim, né? Porque imagina, os caras nunca viram uma galinha. Isso, eles vêm chega a galinha, mas dá uma briga. Mas Deus, porque a gente tem que se colocar no lugar dos galos também, né? Com certeza. Imagina um monte lá, o rapaz é criado lá até os 25 anos, não tem nada, nenhuma menina. Aí chega... Digam, ele fica afoito. Aí descarrega pra ele um balaio. E ainda fala assim, ó, tu tem direito a 10. Ele fica festeiro. Meu Deus, e elas ficam totalmente o oposto, assustadas com eles, porque elas se assustam com aqueles manejos de seleção, de vacinação. Então, quando você pega elas, já querem gritar. Então, quando o galo chega, você começa a se aproximar dela, ela pensa, né? Quem é esse doido aí, né? E é sempre assim. Então, criar essa ambientalização ali é o segredo. Aí, com o passar das semanas lá por eles também fazem seleções com o macho, né? Porque eu costumo fazer essa brincadeira lá também. Que quando dá umas 45 semanas, ou seja, foram transferidos com 22. Quando dá umas 45 semanas, 50 semanas, aquele galo ali pode não estar, ou até um pouco antes, já não tá mais querendo aquela galinha. Aí Acontece a gente tem que fazer escolhe ainda. A gente faz a seleção intra-spike, que é basicamente, tira de um lado e põe pro outro. Pra ele conhecer outras galinhas e isso. A gente faz o meio ali de socialização entre eles. Entendi. Mas daí a gente vai verificando o desempenho, né? Lá associado junto com o incubatório, ou como é que tá a eclosão, fertilidade, porque a gente consegue mensurar se tá nascendo pintinho ou não, né? Isso também tá associado à cópula do macho com a fêmea ali. Quando a gente vê que tá muito baixa essa fertilidade, aí sim a gente às vezes acaba introduzindo os machos spike, que a gente fala, que são os novão lá da recria, só que eles estão com 22 semanas, mas a minha ave já tá com 50 e poucas semanas. Sim. Só que daí a gente normalmente preconiza um laudo negativo de todas as doenças para introduzir, porque é um lote mais novo entrando num lote mais velho, né? Então o risco sanitário também pode acontecer, né? Por isso que a gente cuida muito disso. Daí a gente traz os novinhos. Aí as galinhas... Ah, novinho! Aí é fácil, né? Exatamente. Então também tem essa possibilidade também. Que é a sobra lá da recria. Porque é bem diferente. Me diz o teu esposo, ele aprende por osmose, né? Se chamar ele aqui pra falar, ele vai falar tudo. Porque Porque assim, ó, fala minha esposa, ela acaba aprendendo por osmose. Tipo assim, de tanto falando, hoje ela te fala genética, teu esposo também acaba aprendendo por osmose. Com certeza, porque assim, eu chego em casa falando, né? E ele dá risada, assim, eu acabo comentando como foi o dia, né? Então, já é bem isso mesmo. Já conhece genética, conhece tudo. E me diz uma coisa, a questão... Tá, eu gostei muito dessa questão. E o que você mais identifica lá dentro do reino animal que mais se assemelha ao ser humano? Assim, que você diga assim...
Tu tá vendo que eu te fiz umas monte de perguntas, a gente eu sempre falo aquele script ali, mas a gente acaba falando de outras coisas, a gente nunca segue. Mas assim, o que você mais se assemelha assim a questão lá na avicultura que assemelha muito ao ser humano? Porque por mais que a gente fale, o ser humano ainda é um animal. Né? Racional e tal. Eu julgo se é muito mesmo racional, porque muitas vezes a gente faz coisas irracionais, mas tudo bem, né? Mas o que você assemelha, assim, que tem uma semelhança entre o mundo animal e o mundo humano? Eu acredito muito relacionado a esse processo de família. Proteção. O instinto de defesa muito forte. Então, quando a gente... quando é visível. Quando a gente precisa levantar a galinha ali, né? Para retirar o ovo dela. Ela já quer te bicar, porque Lógico. ela quer proteger aquele filhinho dela, na cabeça dela. E quando a gente tira, ela fica ali procurando. Então, é o instinto família, eu percebo muito isso, né? Acompanhando nos aviários. O macho, com certeza, né? A posse, né? O instinto de posse, de controle ali dele, de ser o macho alfa no aviário, isso existe bastante. E eu vejo que, no final das contas, tudo se resume à árvore genealógica. Então, uma das coisas que mais me motiva a estar no meio da avicultura, e principalmente acho que eu caí logo pós-formada na Matrizeiro, é essa facilidade e capacidade de interpretação da árvore genealógica, dos avós, dos pais, dos filhos, e o impacto disso. Então, se vem de uma casa de genética com problema genético, vai desencadear na matriz e com certeza no frango de corte. Então, existem algumas proteções também, né? Que podem vir a acontecer. Então, para mim, tá tudo atrelado. Não tem como a gente fugir. Nós como seres humanos, a gente quer... Como a gente tá na escala ali, né? De predadores, achando que pode, como diz, fazer de tudo pelo mundo. A gente acha que a gente tem poder de tudo. Mas eu falo assim... E essa sensibilidade que eu vejo, não só por ser veterinária, né? Mas eu acho que vai além da vida, né? Quando a gente olha para a natureza, a gente encontra as respostas. Então, esse feeling, assim, de olhar mais para dentro de si, olhar para o comportamento do animal, você vê uma capacidade muito grande de aprendizagem. Mas tem que ter a humildade ali em admitir, poxa, eu vou aprender muito com aquele animal. Eu digo para você, todas as vezes que eu entro, eu sou mais de campo. Eu gosto de entrar nos aviários mesmo. Então, os banhos, meu Deus do céu, eu já tô logo perdendo meus cabelos. Tanto que eu tomo banho. Mas eu gosto muito de ir pro campo, porque o campo é um aprendizado gigante, assim. Todos os dias que eu entro nos aviários, você vê um animal se movimentando diferente. Você vê eles ali, o cuidado, o instinto entre eles. E quando eu saio de lá, eu trago pra si, eu falei, olha só, a abordagem que aquela pessoa teve, o jeito. Então, tudo está relacionado. Eu não consigo hoje desassociar do reino animal com o ser humano. Para mim, está muito, muito juntinho. Atrelado. E o que você diz da questão da tecnologia, da automatização? Tecnologia, automatização e inteligência artificial. Vamos lá, vamos fazer uma relação esses três aí. Olha, o que eu posso dizer, né? A automatização hoje é importantíssimo, né? Lidando com deficiência de pessoas, se a gente não tiver essa tecnologia inserida, eu admiro o pessoal que tem a capacidade de criar esses equipamentos, por exemplo, uma esteira de ovos, que ela vem puxando todo esse ovo desde o início lá, né? Do ninho automático, e daí hoje já vai puxando para uma central de ovos. Então, isso otimiza tempo. Muito. E também a gente acaba não tendo essa necessidade de entrar toda hora fazendo a coleta. Para nós, humanos, isso é excelente. Porque pense só uma pessoa arcada todo dia ali puxando um ovo, ninho por ninho. E se tem uma esteira que já te entrega tudo aquilo, e a ave, você ensina ela, né? Porque você tem que ensinar ela todo dia ali. E como é esse processo? Caminhando dentro do aviário no primeiro momento. É uma academia, né? Natural ali. Então, claro, não vai inibir você de entrar no aviário, de verificar como é que tá a cama, manejar, retirar esses ovos que possam vir estar na cama. Mas, assim, ajuda muito. Automatização, eu acho que esse é o caminho da avicultura, porque visto do desafio que temos de mão de obra, não só em todas as áreas, mas nesta área também, porque é produção. Então, a gente precisa investir nisso, porque senão a gente vai ficar cada vez mais para trás e vai ter perda financeira. Porque um ovo deixado lá, quantos ovos vai ficando, né? Às vezes, um aviário faltou uma pessoa. Lá tem
vou dar um exemplo, 5.000 aves, tá numa produção aí de 95% de produção de ovos. Quantos ovos não saem ali? 4.000 e pouco, 80% quase. geralmente. Mais ou menos isso. Então, a gente vê ali um percentual grande, mas já aconteceu de ter 95% lá, nosso, que é o pico de produção que a gente fala. Sim. Então, é muitos ovos. Tá com uma boa genética, 95% tá com uma boa genética. Isso quando tá funcionando bem, mas assim, tem as semanas, tem semana que é 80, quando tem um problema, então é 70, oscila, né? Cada semana a gente tem um standard a seguir. Sim. Mas assim, se você não tiver hoje um mecanismo de automatização, você vai deixar dinheiro na mesa, que a gente costuma dizer. Verdade. Inteligência artificial, acho que esse é o caminho, né? O mundo tá caminhando para isso. Ou a gente apega esse gancho e segue para esse nicho também, ou senão a gente retrocede mais ainda. É verdade. Uma coisa que eu vejo também na avicultura, ali na questão da postura, é que hoje em dia é tudo automatizado. Alimentação, a água, a questão do recolhimento do ovo, mas eu ainda acho que falta alguma coisa a mais. O que falta alguma coisa a mais? Por exemplo, tá? Você que trabalha com aves livres, por exemplo, quando você precisa fazer aquela vacina injetável, ainda você precisa de pessoas para ir lá, pega e dava aquela vacina, ainda mais aquela dupla no peito, que é a... Né? Eu acho que deveria já ter, na minha opinião, singela opinião, se é que fica aqui um conselho pessoal, é ter alguma coisa automática. Porque aquilo ali, por exemplo, assim, ó, na postura, eu vejo que às vezes acontece de não vacinar, porque a galinha pula, aquela questão, e você não vacina. E fazendo uma crítica aqui, e também, mas principalmente na ave recriada que eu vendo, que eu faço a comercialização, eu vejo que tem muito também empresas que dizem que vacinam, né, e não vacinam. Porque a vacina obrigatória é só aquela que vem do incubatório, na postura. A pra cima é opcional. Tipo assim, é vacinas de reforço. E aí as empresas dizem que... eu conheço uma aqui, tá? Que o pessoal tá comprando e eu falo, olha, pessoal, se quiser depois... Bom, mas tudo bem. Ela não vacina. E nas matrizes já não existe essa possibilidade, porque você está trabalhando com genética, você trabalhando com produtividade, tal, então não existe essa questão. Então eu sempre me coloco na posição das pessoas. Poxa, imagina lá no galpão de 100 metros, 12.000 aves, você pegando ave por ave. Será que não existe algo automático que possa pegar aquelas aves, levar para um tipo assim, tipo num que faz com o boi, tipo um sistema de confinamento. Isso, né? E ela passa ali, você vacina. Cara, olha, a gente já fez... Depois que inventaram a máquina de buiar milho, né? Mas assim, acredito que seria bom a gente fazer alguma coisa assim. Pesagem de aves também, que você tem aquela questão da pesagem de aves. Talvez fazer alguma coisa que esse mesmo confinamento já pese automático, já mede ali toda a questão da saúde da ave. Eu acho que tem que fazer uma coisa assim. Hoje nós trabalhamos com as seletoras, né? Que já é uma pesagem das galinhas. Só que automaticamente a gente coloca ali, ela pesa e já dispara para o box conforme o peso que a gente programou a seletora. Isso já é uma meio de... Já ajuda. Mas assim... Não vai ter como se substituir 100% da mão de obra, né? Sobre vacinações, a gente chegou a fazer um teste com um painel, que é como se fosse um simulador, onde você coloca a ave posicionada certinha e ele vacina no peito. Mas, assim, nossos testes, assim, ainda não ficou 100%. Pela nossa visão, não tem como fugir ainda tem que pegar da pistola com agulha. A pistola com agulha e fazer a vacinação. Fazer ali a vacinação via peito. Porque ainda, mesmo ela sendo, né, como diz assim, que nem você disse, pode acontecer de não ter uma ou outra ave que acabou não vacinando, aí entram as medidas nossas de fiscalização, enfim. Mas assim, ela ainda é um pouco mais segura comparado a esse método que a gente viu. Mas pode desenvolvendo, né? Que nem eu falo, tecnologia tá aí, pessoas, né, que pensam fora da caixa tem de monte, então é só realmente alguém focar nisso para pensar. Mas na ave, como ela é pequenininha, tem toda ela se assusta muito fácil, né? E ela é curiosa. Eu não sei, assim, se gerar um confinamento 100% ainda a gente... É legal, né? São só ideias, tipo... É uma opção, mas assim, teria que ter alguém que pense bem certinho na posição certa, ali um sensor que pegue bem, porque é na terceira quilha, né? Então a gente tem que seguir bem certinho ali
Mas a inteligência artificial hoje, poxa, o que a inteligência artificial hoje faz, você não tem noção. Bom, e outra questão, por exemplo, na questão do gado, tá? Por exemplo, depois que eu vi num programa a vaca, quando ela tá muito cheia, ela vai lá e faz ali a extração do leite. Eu falei, cara, não é impossível, não. Aí eles falam, não, quando a vaca se sente muito pesada, muito cheia, ela vai lá, faz ali retira, ele vai num box, tira ali e vai tudo automático, guria. É entendeu? Instinto, mas isso acontece nas aves. Eu acho isso lindo também, sabia? Quando... É que eu sou um pouco apaixonada pelo mundo da avicultura, né? Eu sou suspeita pra falar. Mas, por exemplo, elas sabem o horário que elas vão botar e elas sobem no ninho. Claro, aonde elas estão acostumadas, elas vão. Quando elas são criadas soltas, né? E nesse ninho automático nosso, normalmente elas sobem lá. Ou ninho convencional mesmo. Sim. Mas ela sabe, lógico, ela vai saber quando ela vai botar ovo, porque é um ovo, né? Ovo. E elas vão. Mas tem as preguiçosas que a gente fala, que daí elas querem ficar no chão. Não tem um Cris que coloque ela no ninho. A gente ensina, ela volta. Esses dias teve um veterinário também aqui, acho que foi o Vinícius Caprara. A gente falou a questão da equalização das aves, que a gente fala, da uniformidade. E eu falei assim, mas sempre tem aquela mais boca aberta que vai comer menos, aquela boca aberta. Sempre tem uma boca aberta no meio, né? Ele, não, essas bocas abertas a gente separa elas, pra depois equalizar e tal. E nas aves também, sempre vai ter aquela mais boca aberta, vai comer, tem aquela mais preguiçosa, não vai querer subir no ninho. E hoje em dia, com os ninhos que são automatizados, eu acho isso, assim, ó, poxa, uma realização maravilhosa, porque o que acontece? Ela vai lá, coloca o ninho, apesar que hoje na avicultura, na postura, a primeira pessoa que coloca a mão é quem vai comprar o ovo no final, né? Porque o avicultor não coloca, tudo por máquina. Coloca, vai na esteira, lava e coloca na bandeja e pum, despacha o mercado e você vai ser a primeira pessoa que coloca a mão. E isso eu acho que talvez a gente está faltando mais pensar. Tem um monte, mas... Focados na avicultura, né? Isso, focados na avicultura. Quando eu vi essa vaca assim, pô, se a vaca faz isso, por que a galinha também não pode fazer? Ou será que não podem criar um mecanismo para a galinha pegar e sei lá, a inteligência artificial está aí para nos ajudar. E outra questão, o que você é mais exigente lá na avicultura, nos seus aviários? Na minha área. O banho. Não temos como fugir. Hoje, a gente segue um checklist, né? Não, na verdade, a gente segue o que tem que seguir, Mas né? sem o banho, o que você é mais, assim, tipo, chata, assim, que você tá sempre pedindo ao pessoal, tem que fazer isso, tem que fazer isso, Eu acho que tirarem as muletas, sabe? Porque toda vez que a gente pede uma coisa, por exemplo, tirando o banho, a entrada de pessoas nos aviários, a porta aberta... tela aberta, detalhes assim. As pessoas vão lá e insistem, mas eu não fiz porque estava faltando tal pessoa, ou porque... eu não vi. Eu falo assim, gente, isso é o básico. Se você não consegue organizar o básico, quem dirá o resto, né? Então, assim, eu costumo ser um pouco mais exigente nessa questão. Porque o pessoal, eles dão uma deslizada. Eu acho que isso daí é que não dão atenção devida. E acho tão necessária quanto para a parte sanitária, porque sem sanidade a gente não tem ovos. Eu acho que esse daí é o que eu falo, né? A produção pode ir muito mais ou menos, mas ela ainda se mantém ali. Agora, com sanidade precária, você não tem nem ave, nem ovo, nem nada, né? Porque entrou um lote contaminado, positivou, você realmente, dependendo do nível de contaminação, você talvez vai ter que notificar o ministério, enfim, e daí de fato vai ter que eliminar, né? E a gente foge disso. Graças a Deus, nesse período que eu tô aí na avicultura, não precisamos eliminar nenhum lote. Elas estão bem protegidas, mas a gente fica firme ali na biosseguridade. E não abre mão, né? Então, mas o pessoal, assim, eles... É o desafio que eu fico mais. E outra coisa que eu gosto muito, e eu acho que é consciência. Então, eu gosto muito de estar levando consciência para o pessoal no campo, por intermédio de treinamento. Então, não tem hoje. Você tem que capacitar as pessoas, né? O tempo todo. Mas existe aquele treinamento que você pode chegar assim e falar, sanidade é isso, biosseguridade é isso, ponto, acabou. Cumpra isso. Como você pode vir fazendo aquela pessoa gostar, né? Igual todo mundo é assim. Ou você vai... Eu gosto mais de jogar um pouco de emoção, sabe? Para que a pessoa se sinta à vontade, estar naquele ambiente, que faça parte dele.
para daí, de fato, então, adentrar no meio de trabalho consciente, pelo menos. Tem pessoas que eu sempre, quando eu retorno para as granjas, eles estão lá. Oi, Thaís, tudo bem? Tô gostando. Olha o galo. Até essa explicação do galo eu costumo fazer já no início, sabe? Para a pessoa não se assustar. Porque era uma dor que acontecia também de profissional, né? De pessoas quando iam entrar a trabalhar. Ninguém comentava, ou se a pessoa não ter previamente esse aviso, elas não queriam ficar, elas morriam de medo e iam embora. Então, uma maneira de você segurar essa pessoa é falar, olha, vamos entrar nesse comportamento animal, vamos entender como esse animal funciona igual a gente. Se mexer com nossos filhos, o que a gente faz? A gente vai ficar, né, todo arrepiado. O galo e a galinha não é diferente. Então, eu costumo trazer essa consciência e eu vejo que é uma dor que, assim, muitos profissionais, assim, da área da avicultura precisam abrir o leque, a sua mente para isso, que não é só técnica hoje em dia, é mais conscientização, é desenvolver pessoas e esse desenvolvimento para mim, que antes da avicultura, tá? 13 anos da minha vida no comércio me ensinou, o comércio te ensina todos os dias, e me ensinou a lidar com pessoas dessa forma. Eu não consigo hoje fugir desse meio, sabe? É conversa. Entendi. E você como mãe, assim, você também é super protetora? Sou. Eu sou. E eu crio também ele um pouco... Eu melhorei muito, né? Meu marido fica um pouco no meu pé. Porque às vezes eu quero colocar sempre embaixo da asa. Ou às vezes proteger de algumas coisas e não há necessidade. Mas também vejo que tenho que deixar ele passar por alguns processos. Então, assim... Gosto de deixar ele um pouco livre, mas também, assim, para critério. Eu ainda não criei essa coragem de liberar ele para andar na rua. Que idade ele tem? Ele tem 11 anos, eu não consigo, sozinho eu não deixo. Então, eu sou ali aquela galinha que protege o ovinho aqui embaixo, não consigo ainda. Mas sabe que nós, seres humanos, também, a mãe, ela é muito protetora e a função do pai é tirar o filho da mãe e fazer com que o filho ande pelas próprias pernas, né? Porque o macho faz isso, né? Todo reino animal. Ele pega a função do macho, uma das funções dele é meio que apartar o filho depois que ele tem da mãe, para que ele possa viver sozinho, porque senão ele não vai aprender a viver sozinho. Isso é verdade. Tanto que o meu marido, ele faz isso em casa, graças a Deus, brilhantemente bem. E assim, ele aprende mais, às vezes ele acaba ganhando essa firmeza porque vem pro lado masculino. E é aí que eu volto de novo para a natureza, né? Deus fez a natureza sabiamente. Hoje eu até fico um pouco receosa com esse mundo que fala, mulher é altamente suficiente, independente, pode se virar sozinha, não precisa do homem. Porque eu não acredito nessa filosofia, eu acredito que a gente... Claro, todo mundo tem essa capacidade de se reinventar. Mas, assim, a gente precisa do homem. O homem, ele é peça fundamental, né? Porque senão a mãe fica ali criando muito mimimi e chega na fase adulta, nessa juventude, que é o que a gente tá vendo, grande maioria aí dos jovens. A gente acaba vendo aí um desequilíbrio, né, social. Total. Então, o homem, ele tem a peça, como a mulher também. Então, assim... Não consigo desassociar também. É porque eu vejo muitas vezes, Thaís, que as pessoas, elas se apartaram do reino animal. Elas acham que o ser humano é um ser altamente supremo, é um Deus, que ainda não existe a questão primitiva. Existe a questão primitiva ainda. Eu acho que o homem tá ali a questão, vamos falar macho e fêmea, né? Macho e fêmea. Não, vamos falar a questão macho e fêmea, a questão de qualquer reino animal. O macho tá ali a questão de proteção, a fêmea tá ali a questão de educação e zelo, né? E a gente vê muitas vezes isso, até nós mesmos, ser humano, por exemplo, eu vou falar uma questão minha. Eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Se eu tô conversando com você, eu tô conversando com você. Se alguém me chamar, aí eu vou sair. Mas se eu tô conversando com você, eu tô conversando com você. A minha mulher, ela faz 5 coisas ao mesmo tempo. Não, coisa tipo, falando no celular, falando comigo, olhando televisão e ainda cuidando do filho que tá enchendo ali a paciência dela. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Ela faz, entendeu? Em compensação, por exemplo, assim, ó, ela não tem muita questão de velocidade versus tempo, por exemplo. Tá nos trânsitos, será que aquele carro, aquela velocidade eu consigo sair? Por quê? Porque aquilo ali é do instinto da caça. O homem é mais, a visão é mais focal, né? E ele é a percepção tático, né? tático.
E imagina eu tentando fazer nunca ia conseguir fazer as mesmas coisas que ela faz. Talvez ela também não conseguiria fazer a mesma coisa que eu faço com maestria. Conseguiria fazer? Consigo, mas não tão bem que nem ela. Ela consegue, mas não tão bem. Então as pessoas ainda se apartaram muito da questão primitiva. Se elas fossem lá pro reino animal e observasse a questão do galo cuidando das fêmeas, as fêmeas de certo sendo protegida pelo macho, isso é maravilhoso, assim, a gente que trata isso, né? Sim, com certeza. Eu vejo que... E não tem como desassociar isso mesmo. E outra forma também é a gente voltar para as nossas raízes, né? Isso mesmo. Que nem... Eu gosto muito de que daí foge um pouquinho da avicultura, mas ao mesmo tempo que não é só avicultura. Aqui é aberto, né? Aberto. Aqui é um podcast que tem entretenimento, curiosidade, falamos de filhos. Falamos de tudo um pouquinho. Mas assim, o que eu vejo, né? Tem um autor que eu seguia muito e isso está relacionado ao intermédio de terapias, constelações sistêmicas, que eu trago isso para o universo animal também, que eu só confirmo o que ele estudou na parte humana. É Bert Hellinger, né? Então ele foi um alemão que estudou as gerações e ele tem uma frase que ele sempre escreveu dizendo assim: quem não estuda a sua própria história tende a repeti-la. Se você voltar isso para as guerras, a mesma coisa, né? A gente está vendo o cenário mundial, a gente vê aí problemas com guerras, tudo, porque parece que o povo está desaprendendo da história. E sabe o fim que dá, né? Hoje a gente vê a guerra ali, né? Não gosto muito de entrar muito nesse meio política, guerra, mas Ucrânia e Sim, Rússia. Então você vê aquilo ali, é só desastre, né? Pessoas ali perdendo família, perdendo o seu próprio habitat, né, sua terra, por guerra política, sabe Deus o que está por trás disso, né? Então a gente vê que o que foi a Primeira Guerra Mundial, o povo ainda não aprendeu, teve a Segunda, estamos tendo guerra, tem países que vivem em guerra desde quando o mundo é mundo, né? Então, assim, eu trago isso também para a vida, né? Se a gente não aprender com a nossa família, quais são os traumas, quais são aquelas reflexões... meu pai e minha mãe, e não se melhorar como ser humano, você vai levar isso pro teu ambiente profissional, com certeza. Você vai levar pro teu relacionamento, vai levar pros seus filhos, aí de repente seus filhos estão fazendo a mesma coisa que você fazia, ou que sua mãe ou sua avó fazia. Então, eu gosto muito também de estudar essa vertente, porque eu acredito que ela tá totalmente relacionada com a ordem divina, né? Com a ordem da natureza, com tudo aquilo que habita aí nesse plano. Que legal. Thaís, assim, ó, a gente tá chegando no final já do podcast. Foi muito gostoso conversar com você. Você realmente, assim, transmite muita informação, muita sabedoria. Te agradecer novamente por estar aqui no Pod Aves. E alguém que queira te seguir nas tuas redes sociais, como é que ele faz para te encontrar? Então, vai me encontrar no Instagram por Thaís Ei, né? E no LinkedIn também. Então, hoje, digitando lá Thaís Ei. O meu nome é um pouquinho chatinho, né? Eu vou colocar assim, né? Porque tem o H, tem o Y, né? Como é que é? Ei. Ei, não é rei. Não, eu falei rei. Na verdade, se fôssemos seguir, inglês, né? O inglês nos influencia. Se fôssemos seguir a pronúncia, seria Rai, que voz totalmente daqui. Então você é alemã. Alemã. Poxa, eu não sei. Se você falar alemã, já ia saber que é Rai, lógico, né? Que eu tenho 3 amigos que são alemães. Uau. E, assim, eu só não aprendi a falar alemão porque, né, ainda não por questão de destino. Mas eu conheço tudo. Conheço muita coisa da cultura alemã, adoro. Né? Tem um restaurante aqui em Porto Alegre também, tem uma comida alemã. Aprendi a comer uma carne crua que eles comem também, deliciosa. Foi difícil, bacana. Mas é muito bom. Então, você pode estar me encontrando nessas 2 redes sociais também, Facebook e tudo mais. Eu ainda estou começando ali a divulgar esse lado mais sanitarista, porque eu acredito que eu gosto de focar em falando de algumas coisas também que fogem, igual aquilo que você falou do podcast, né? De nem trazer informação da área, mas também a gente tem que também trazer outras coisas que correlacionam com pessoas. Isso mesmo. Então tá, certíssimo. Pessoal que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Pedi para nos seguirem lá no Instagram e se inscreverem no YouTube, tá? Então a gente agradece a todos vocês. Tchau, tchau, um forte abraço e vamos agora para o Papo Sem Filtro, certo? Valeu, tchau, tchau. Obrigada.